Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin. Se na sua campanha estiver aparecendo que a sua estratégia de lance está configurada de maneira incorreta, esse conteúdo é para você. Eu vou lhe mostrar quais são os possíveis problemas para poder estar aparecendo lá a estratégia de lance configurada incorreta e também quais são as soluções para esses problemas. E se você nunca visualizou essa mensagem, não está aparecendo em nenhuma de suas campanhas ou campanha de seus clientes, estratégia de lance configurada de maneira incorreta, esse conteúdo também é para você. Você, como gestor de tráfego, tem que antecipar os possíveis problemas que possam existir. A partir desse momento que você souber quais são esses problemas, você pode evitar que eles existam. E posso te contar uma outra coisa? Eu estou gravando esse conteúdo, não é que estava na nossa esteira de conteúdos para poder gravar, é porque gravo este vídeo hoje, dia 15 de junho de 2023, e eu acabei de fazer uma consultoria para um cliente, uma empresa razoavelmente grande, inclusive, onde eles estavam com esse problema. O problema da estratégia de lance configurada de maneira incorreta. Eu vou te dizer que é tão simples corrigir isso, é tão fácil. Então você que é gestor de tráfego, inclusive, e você quer também poder ter a possibilidade de fazer esse tipo de consultoria, você conseguirá, tá bom? A partir do momento que você assistir a este vídeo. Você também que já faz parte, já é aluno da Mazzucchin Plus, lá dentro da nossa escola online, para você talvez que não conheça mais o Mazzucchin Plus ainda, é a nossa escola online, onde nós formamos gestores de tráfego, mantemos gestores de tráfego que já estão atuantes no mercado atualizado sobre os grandes players. Então lá tem curso de Google Ads avançado, Google Ads para iniciantes, Google Tag Manager, Google Analytics, Meta Ads e por aí vai. Para você que já é aluno da Mazzucchin Plus, esse conteúdo, o conteúdo de hoje, se você estudou o Google Ads avançado, você já saberá quais são os possíveis problemas e quais são as soluções, né? Porque lá no curso que eu ministrei, eu já expliquei sobre isso. Mas para você que ainda não é aluno da Mazzucchin Plus ou é aluno e não assistiu esse curso de Google Ads avançado, ótimo, não tem problema nenhum. No conteúdo de hoje, que é um conteúdo rápido, pragmático, você irá aprender quais são os 3 possíveis problemas e quais são as soluções para esses problemas. Já vou logo começar, tá? Não vou pedir vinheta nem nada disso. Primeiro problema que pode existir para poder estar aparecendo lá a estratégia de lance configurada de maneira incorreta é o seguinte: imagina que você colocou uma estratégia de lance que ela trabalha com aprendizagem de máquina, tá? Uma estratégia de lance inteligente. Danilo, quais são as estratégias de lances inteligentes existentes no Google Ads? Nós temos lá, por exemplo, o CPC otimizado. CPC otimizado é uma estratégia de lance inteligente, Danilo? É. Toda e qualquer estratégia de lance ao qual o Google ele vai colaborar, seja intensamente, somente ele que dará lances, ou não, como no caso da estratégia de lance CPC otimizado, onde você dá um lance máximo de CPC e o Google ele pode colocar para cima ou para baixo esse lance, ele é um lance inteligente, tá? Então, CPC otimizado, assim como maximizar conversões, maximizar valor da conversão, seja definindo CPA desejado ou não definindo, seja definindo ROAS desejado ou não definindo. São estratégias de lance inteligente. Então, olha lá o problema. Olha lá onde está o primeiro possível problema. Você configurou a estratégia de lance inteligente nas suas campanhas, porém, entretanto, todavia, mais que tudo, qual que é a questão? Você não teve conversões. As suas campanhas elas não estão convertendo. Possa ser que realmente você instalou errado a sua tag e aí não está computando conversão, tá? Mas fato é que não está chegando as conversões até a sua campanha, e lá quando você vai a nível de conta, você clica lá em ferramentas e configurações, tem lá métricas, conversões, realmente não tem nenhuma conversão computada. Independente se é venda, se é geração de contato, não tem conversões. A partir desse momento que você tem tráfego, que você configurou a estratégia de lance inteligente e não tem conversões, possa ser que essa mensagem apareça para você. Que mensagem é essa mesmo? Estratégia de lance configurada incorretamente, tá? Então essa é a primeira questão. E qual que é a solução para isso? Aí você precisa de verificar se de fato as suas tags de conversão elas estão instaladas corretamente, tá? Para quem é aluno, inclusive, da Mazzucchin Plus, eu sempre falo, instale as tags de conversão via Google Tag Manager. É mais fácil depois de você poder fazer uma manutenção, é mais simples para você poder, antes de falar, olha, apliquei, vou enviar aqui, você entender se está funcionando corretamente, seja um preenchimento de um formulário de contato, um clique no WhatsApp, ou chegar à página de muito obrigado de uma loja virtual. É fundamental que você faça esses testes para poder garantir que estão sendo disparadas essas tags, tá bom? Estão sendo disparadas, estão sendo rastreadas essas conversões, essas ações de valor que o nosso consumidor realize. Então vamos lá. Primeiro possível problema está direcionado a utilizar a estratégia de lance inteligente e não ter conversões. Eu dei um exemplo de um problema, eu dei um exemplo do que pode estar acontecendo para que você não esteja computando as conversões, que é realmente tem um erro lá nas suas tags, no disparo das tags.
pode ter outros problemas. Por exemplo, seu tráfego ele não está relevante junto à sua página de destino, então você realmente não está convertendo. Então não é um problema de instalação de tag, é porque você não converte mesmo. Danilo, eu fui lá no Google Tag Manager, eu fiz os testes, está disparando tudo bonitinho, mas não computa uma conversão aqui no meu, lá no Google Ads. E realmente ninguém me chamou no WhatsApp, e realmente não chegou nenhum e-mail aqui na minha caixa de entrada, ou se é loja virtual, se é venda, realmente eu não tive nenhuma venda. Então o problema está no tráfego, né? O problema está na gestão do tráfego ou na sua página de destino, ou nos dois. Mas fato é que você não está convertendo. Aí, qual é a solução para isso, Danilo? A solução é você rever, dá uma analisada, verifica se está com tráfego irrelevante, a quantidade também de tráfego que você gerou, a página de destino que está recebendo esse tráfego, se tem coesão, se ela é persuasiva ou não é persuasiva, tá? Danilo, mas eu não sei olhar tudo isso. Aí tem vários vídeos aqui no canal da Mazuquim que pode lhe ajudar quanto a ter uma página mais persuasiva, a analisar as métricas para poder entender se o seu tráfego tem relevância, é relevante, é coeso com o que você quer comercializar ou se não é. Assim como, claro, se você for aluno da Mazuquim Plus, tem uma trilha enorme de conteúdo para que você possa consumir com início, meio e fim, e que vai fazer com que você possa ter esse conhecimento. Danilo, olha, não é esse o problema, cara. Chega conversões, aparecem as conversões, inclusive quando eu clico lá em ferramentas e configurações, métricas, conversões, tá aparecendo as conversões. Mas, poxa, Danilo, ainda assim tá aparecendo. Agora eu vou pro possível segundo problema, hein? Possível segundo problema. Mas tá aparecendo que a estratégia de lance está configurada de maneira incorreta, mas eu tenho conversões. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para você vir agora aqui para a tela do meu computador. Vamos dar uma olhadinha aqui no que pode acontecer, o que pode ser. Vamos lá, ó. Vou aqui para a tela do meu computador, deixei aqui uma conta qualquer da Mazuquim aberta. Nós temos algumas contas aqui na Mazuquim, né? Bom, nessa conta aqui que eu deixei aberta, o que nós vamos fazer aqui? Deixei também um ponto importante. Eu deixei aqui uma... Lembra que eu falei que eu fiz hoje uma consultoria? Nós fizemos uma consultoria aqui para um cliente. Olha aqui, ó. Olha o que estava aparecendo na campanha dele. Aqui é uma campanha de meio de funil, estava aparecendo isso daqui, ó. Vamos Ctrl Z aqui. Aqui estava estratégia de lance configurada incorretamente. Então, é isso que você precisa, é isso que nós precisaremos de sanar. Estratégia de lance configurada incorretamente. É isso que nós precisamos de tirar aqui da nossa campanha, tá? Bom, mas vamos lá. O que acontece é o seguinte, vamos imaginar que quando eu parto aqui para ferramentas e configurações, eu vim aqui em métricas e conversões, eu consigo visualizar as conversões. Aqui, por exemplo, nessa conta da Mazuquim, nos últimos 14 dias, nós tivemos no formulário de contato 151 cadastros, no WhatsApp 34, aqui uma conversão chamada Mazuquim System, que eu não sei exatamente o que é, tem 4, e assim por diante. Então vamos imaginar que você esteja visualizando aqui nessa parte tenha várias conversões. Só qual que é o problema? Quando você vem para cá, a nível de campanha, e você vai olhar aqui as conversões, você não enxerga nenhuma. Nesse caso aqui eu estou vendo, né, 24, eu estou observando 156 conversões, 3 conversões, mas aqui está zerado, não tem conversões. Você pode ter feito algo que muita gente faz errado, principalmente iniciante. O que acontece? Quando você cria uma campanha dentro do Google Ads, se você ainda não configurou as conversões, muito possivelmente ele vai perguntar qual que é o teu objetivo, qual que é a tua meta. São ligações, tráfego no site, aí você coloca, por exemplo, ligações. E aí você dá sequência na criação da campanha. E aí o que acontece? Depois que você termina de criar a campanha, aí é que você vai lá em ferramentas, métricas, conversões, você configura suas conversões e, por exemplo, coloca conversão de contato, coloca conversão para clique no WhatsApp, ou se for uma loja virtual, coloca conversão de venda. E aí você esquece de fazer um ponto muito importante. Que ponto é esse, Danilo, importante? Você esquece de fazer o seguinte, ó, de vir aqui na campanha qualquer, por exemplo, essa daqui, gestão de tráfego. E aí você esquece de vir aqui em configurações, e aí você esquece de fazer uma modificação aqui nas metas. A sua meta, ela fica, por exemplo, como uma meta de ligação. Ela vai estar configurada como uma meta de ligação. E ela vai estar aqui, uma meta só de ligação. Aqui eu já tenho contatos leads qualificados, né? Mas ela estaria, por exemplo, como uma meta de ligação. O que você teria que fazer? Clicar aqui em usar configurações de metas da campanha específicas, né? Específicas da campanha. Clicar para poder fazer a edição e escolher a meta correta que você tem de conversão. No meu caso, no caso aqui dessa conta específica, são metas de contatos. Então, eu selecionei contatos, ok, tá? Eu não posso deixar uma meta ao qual essa meta eu selecionei somente lá no momento da criação da campanha e talvez eu nem gere de fato
contatos ou conversões que seja, através daquela meta que eu criei lá no começo, que eu somente setei, que eu somente selecionei. É um erro muito comum que acontece para quem está começando a utilizar o Google Ads, e aí aparece de fato essa mensagenzinha aqui de estratégia de lance configurada incorretamente, tá? Então, para sanar esse problema, é bem simples, é só fazer esse procedimento que eu acabei de fazer aqui no meu computador, que eu acabei de fazer no meu computador não, a campanha. Vai a nível de campanha, clica lá em configurações, depois de configurações, somente você deve se direcionar lá para a meta da conversão, né? E a partir do momento que você achou a meta da conversão, você simplesmente vai fazer a alteração para a meta que satisfaz você. Se for contato, coloca contato, se for vendas, coloca vendas, se for lead convertido, coloca lead convertido. Beleza? Deu para compreender isso? Então, eu falei de dois possíveis problemas. Você utilizar a estratégia de lance inteligente, mas não está computando conversão. 2, você não setar a meta de conversão correta. Vai aparecer isso. Terceiro e último problema que pode acontecer, que inclusive era o problema dessa consultoria que nós fizemos para esse cliente, que eu sei que foi a motivação para poder criar esse vídeo, que é a relação de utilizar uma campanha. Imaginar o seguinte, tá? Primeiro vamos nos situar, vamos criar aqui uma contextualização. Você já ouviu falar em orçamento compartilhado? Você pode compartilhar o orçamento entre as campanhas, tá? Então imagina que as campanhas elas têm o mesmo objetivo. Vou dar um exemplo para ti. Eu tenho um objetivo de venda, eu preciso de vender. E aí eu posso criar várias campanhas e utilizar orçamentos compartilhados, por quê? Quando eu utilizo o orçamento compartilhado, se uma campanha ela não usou todo o budget, mas eu tenho uma outra aqui que ela precisa de mais budget, elas compartilham esse budget. Então esse aqui que sobrou um pouquinho vai usar nessa outra e vice-versa, elas vão compartilhando esse orçamento. O que acontece? Quando você tem orçamento compartilhado, você precisa de utilizar a mesma estratégia de lance. E geralmente você coloca o orçamento compartilhado com o que a gente chama de estratégia de lance de portfólio. O que é estratégia de lance de portfólio? Além de você ter a possibilidade de trabalhar com esse orçamento compartilhado, você também tem a possibilidade, com a estratégia de lance de portfólio, de colocar várias campanhas dentro desse portfólio, e essas campanhas elas vão trocando inteligência. Então, ao invés de você ter uma campanha individualmente com uma estratégia específica de lance, você pode ter 3, 4, 2 campanhas, onde elas vão compartilhando dados entre si, e elas vão aprendendo juntas, e por elas compartilharem esses dados, elas aprendem mais rápido. Elas aprendem mais rápido do que se estivesse individualmente com apenas uma estratégia de lance única cada uma, tá? Aquilo que eu, geralmente, quando eu explico esse tipo de ação, o exemplo que eu dou o que é melhor para sanar um problema? Ter uma pessoa tentando sanar aquele problema ou eu ter 2 pessoas tentando sanar aquele mesmo problema? Geralmente, tendenciosamente, 2 cabeças pensam melhor do que uma, não é assim que diz o ditado? 3 cabeças pensam melhor do que 2, 4 cabeças pensam melhor do que 3. Enfim, então, quanto mais campanhas com o mesmo objetivo que você tiver, você pode colocar na estratégia de portfólio. Só que o grande problema é quando você coloca campanhas para compartilhar orçamento e elas têm estratégias diferentes, pode aparecer para você que a configuração dessa estratégia de lance está incorreta. Aí, quais são as soluções para isso? Você tem algumas soluções. 2 soluções especificamente. A primeira solução poxa, é a campanha X que está com a estratégia de lance diferente das outras. Então eu altero a estratégia de lance dessa campanha X, ou a outra possibilidade é você ir lá na estratégia de lance de portfólio ou no orçamento compartilhado e fazer a remoção daquela campanha, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar a tela no meu computador novamente com você, eu vou mostrar como se fosse uma estratégia de lance de portfólio e como você poderia remover essa campanha da estratégia de lance de portfólio ou do orçamento compartilhado. Vamos lá, vou voltar aqui para minha tela. Estou aqui, ó. O que eu vou fazer aqui, ó? Aqui eu estou na parte de configurações, mas eu posso até voltar aqui para a página inicial, a parte aqui das campanhas. Você virar em ferramentas e configurações, aí eu tenho biblioteca compartilhada. Aí eu tenho aqui estratégia de lance, que é a estratégia de lance de portfólio. Tenho também aqui orçamentos compartilhados, tá? Bem parecido aqui as telas para eu poder colocar e remover campanha. Mas vou, por exemplo, aqui em estratégia de lance de portfólio. Clico aqui em estratégias de lance. Aí eu teria minhas estratégias de lance. Eu tenho essa daqui, por exemplo, portfólio de campanhas, pesquisa e display. O que acontece? Vai mostrar para mim aqui como é que eu fiz a minha configuração da estratégia de portfólio e eu tenho a possibilidade aqui de clicar em configurações e aqui eu tenho adicionar ou remover campanhas, tá? E aqui eu posso, conforme a própria função diz, né, adicionar ou remover. Clico aqui no lápis para editar e aqui vai aparecer várias contas e campanhas, ó, várias contas e campanhas
e aí eu poderia ir selecionando, ou nesse caso aqui, retirando, tá? As campanhas que não fazem sentido, ou por exemplo, essa daqui não terá mais, então eu tiro daqui, é uma conta essa daqui, né? Nesse caso, especificamente do exemplo que eu dei é de campanha, então imagina que essa conta aqui, aí eu poderia ir tirando essas campanhas que não estão utilizando a mesma estratégia, tá? Então se essa daqui, ela não está usando a mesma estratégia que as demais, e ela está citada, eu poderia simplesmente tirar e clicaria em concluído. No meu caso, eu não quero fazer nada disso, eu vou clicar em cancelar e volto aqui para a minha tela inicial, tá bom? Se fosse orçamento compartilhado, não trabalho com estratégia de lance de portfólio, Danilo, somente com orçamento compartilhado. Mesma situação, ferramentas e configurações. Aí eu tenho aqui orçamentos compartilhados. No meu caso, eu não tenho nenhum orçamento compartilhado, né? Mas se eu tivesse, enfim, se eu clicar aqui em novo orçamento, é a mesma coisa, tá vendo? A mesma telinha. E depois eu só iria, depois que eu tivesse um orçamento compartilhado, não vou fazer agora, mas era só fazer o mesmo processo. Ir lá, ticar, aqui eu tiquei para poder colocar, né? Então eu ticaria para poder remover e clicaria lá em salvar para poder remover essa campanha desse orçamento compartilhado. Então, para ficar muito claro o que eu estou querendo dizer para você, tá? Para ficar muito claro o que eu estou querendo dizer para você, existem somente duas possibilidades que você pode realizar para sanar esse problema de ter campanhas que têm estratégias diferentes e elas de lances diferentes e elas utilizam orçamento compartilhado. Ou você muda a estratégia de lance daquelas que estão diferentes. Tá? Imagina que você tenha 3 campanhas com orçamento compartilhado. Tem 2 que têm estratégia de lance, por exemplo, de maximizar conversões. Tem uma que é CPC otimizar. Você muda, então, CPC otimizar ou maximizar conversões. Ou o que você pode fazer é simplesmente pegar essa campanha que está com CPC otimizado e remover essa campanha da sua estratégia de portfólio e ou do seu orçamento compartilhado. Tudo bem? Deu para compreender? Sempre, então, quando aparecer a mensagem para você de que a estratégia de lance está configurada incorretamente, só existem 3 possibilidades. Quais são mesmo as 3 possibilidades? Uma possibilidade é que não está computando conversões na sua conta e a partir e você utiliza campanhas com estratégia de lances inteligentes. Utiliza campanhas com estratégia de lance inteligente, não computa a conversão, vai aparecer para você que a configuração da sua estratégia de lance está incorreta. Outra possibilidade, segunda possibilidade, é computar. Vou lá em ferramentas e configurações, em métricas conversões, está lá as conversões aparecendo, mas elas não estão indo para a sua campanha. E você tem que fazer o quê? Setar a conversão correta, a meta correta de conversão. Terceiro e último problema é quando você utiliza estratégia de portfólio ou orçamento compartilhado. Imagina, por exemplo, orçamento compartilhado, mas tem uma das suas campanhas que estão com estratégia de lance diferente. Quais são as soluções? Ou remove essa campanha que está com uma estratégia de lance inteligente, uma estratégia de lance diferente das demais, ou você muda a estratégia de lance, ou remove ou muda a estratégia de lance dessa campanha. Beleza? Espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você. Dúvidas, caso você tenha dúvidas, deixa aqui nos comentários e lhe convido. Vem fazer parte da Mazuquim Plus, aprender mais, conversar mais, compreender mais, viver mais, gestão de tráfego, monitoramento de tráfego, sendo um aluno da Mazuquim Plus. São mais de 200 aulas por semana. Nós temos 3 novas aulas, tem mentoria, você pode fazer perguntas, eu gravo vídeos, os demais mentores também gravam vídeos para poder sanar as suas dúvidas. Deixei o link aqui na descrição da Mazuquim Plus para que você possa estudar conosco. Bom, um abraço e até a próxima aula ou próximo conteúdo. Estamos sempre online, reinventando o seu negócio.